Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a seguir aqui neste canal das 12 Oficinas. Bem-vindos para mais uma aula ou uma lição deste que é o método do terapeuta, do jurista, enfim, de todo aquele que de alguma forma é terapeuta social, que é estudante e que é fundamentalmente diplomata de topo. E porquê que todos estes aspectos são importantes? Porque realmente quando nós estamos numa prática de expansão, que é essencialmente aqui o que temos que ter nesta oficina da universidade, de aprendizado de técnicas, estamos essencialmente a ser terapeutas sociais, a tratar da sociedade e de alguma forma a encontrar padrões de discernimento que nos formem a nós e aos outros. É para vocês, sobretudo aqueles que têm esta visão e esta vocação para o social e para perceber o seu de cada um e entender as diferenças entre os outros a partir das suas próprias diferenças e não das vossas crenças pessoais, evitando obviamente crenças pessoais internas. Isto é muito um trabalho que tem que ser feito de autoconhecimento por um lado, conhecimento das vossas origens sociais, do meio onde se encontram inseridos, percebendo as influências que esse mesmo meio tem sobre vocês, para finalmente entenderem aquilo que é o sentido e a vida do outro, dos outros, e perceber como é que eles interagem, estando vocês na terceira posição perceptiva e podendo colocar-se num patamar onde possam olhar para o outro e observar o outro com cuidado e com a distância devida. Esta criação de distância leva-nos então a 3 perguntas para o caminho do albatroz. Hoje a lição é sobretudo sobre esta técnica, a técnica do caminho do albatroz, e o caminho do albatroz tem muito a ver com algo de identitário, com identificar a nossa própria identidade. O que é que eu faço aqui, qual é que é a minha missão e como é que eu devo servir o outro. Ou seja, a ideia de um serviço já não subjugado, digamos assim, àquilo que é uma equipa ou o estar diretamente em colaboração com alguém num determinado trabalho, mas haver aqui uma autonomia também do rumo, tendo em conta aquilo que é a vocação ou a missão para o serviço. Ou seja, mais importante do que o serviço em si é a vocação do serviço. Ou seja, destacar-se está em servir com presença, ética e responsabilidade. Encontrar o caminho do albatroz, aquele que é o vosso caminho, aquele que é o caminho de cada um. E quando eu falo aqui das 12 oficinas, provavelmente o vosso caminho de albatroz não está em nenhuma delas especificamente, embora todas as técnicas dessas oficinas também poderá estar, naturalmente, porque encontramos sempre alguém cujo função, ou postura, ou maneira de estar na vida, ou missão pessoal, corresponde exatamente apenas e só a uma das oficinas e àquilo que é o seu objetivo a equilibrar. Mas, em regra, nós temos elementos das várias oficinas e temos algum hibridismo, combinamos energias de palco com energias de clínica, energias de templo com energias de ginásio, quer dizer, todas as energias é legítimo combiná-las. E quando nós encontramos esses equilíbrios entre diferentes energias dentro de nós, nós definimos a nossa missão e o nosso caminho do albatroz, ou seja, aquela missão específica que é a nossa. E, portanto, é este aspecto que é importante. Isso implica ter um conhecimento mínimo das técnicas das 12 oficinas e depois definir para nós qual é que é a nossa oficina, o nosso trabalho específico atendendo a todas estas energias. A ideia de livre-arbítrio e escolha na astrologia operativa é muito importante, ou seja, quando nós falamos de astrologia operativa, que é o tipo de astrologia que eu trago aqui, é uma astrologia de escolha, é uma astrologia de livre-arbítrio, não é uma astrologia que fique presa totalmente, evidentemente não vamos negar aquilo que nós trazemos, aquilo que é a nossa herança, aliás, naturalmente que quando nós pensamos em Bert Hellinger e em tudo aquilo que são as constelações familiares, que aliás temos longamente vindo a falar delas aqui nestas últimas 16 lições, tem a ver com isso, tem a ver com esse autoconhecimento e com esse trabalho a partir dos nossos pais, a partir digamos assim, dos nossos pesos e carregos que trazemos da nossa herança, que é familiar, que é genética. Mas para além disso existe a nossa vontade e é sobre essa vontade que nós vamos falar hoje. Ou seja, aqui a ideia de justiça distributiva de John Rawls é interessante porque quando nós caminhamos para um abismo cada vez maior neste século, em que temos em termos económicos, um tecnofeudalismo e em termos políticos,
uma algoritmocracia, a própria ideia de justiça distributiva de John Rawls parece ficar nos antípodas, ou seja, os direitos de os direitos constitucionais de terceira geração, tendo em conta que estávamos num patamar há 20, 30 anos atrás em que se acreditava que tinha chegado o fim da história, não é? Com Francis Fukuyama foi muito veiculado isso e estávamos a explorar os direitos de terceira geração, a chamada renda universal, em que todas as pessoas receberiam só pelo facto de estarem vivas. Quer dizer, estávamos aqui numa fase de ultraliberalismo, eu até diria ultrademocracia, não é? E há quem diga que democracia e meritocracia estão nos antípodas. Então, passámos de uma sociedade muito democrática para uma sociedade que eu já nem diria que é meritocrática, mas que é essencialmente algoritmicocrática, ou seja, que o poder está no algoritmo. E a algoritmocracia, que tem a ver com esta ideia de que nós hoje em dia somos avaliados por um algoritmo e que esse algoritmo determina o nosso sucesso ou insucesso, que é uma máquina e que age segundo os princípios do maquinismo e não segundo princípios do humanismo, que realmente é assustador, mas que é o momento atual que vivemos. De todo modo, a teoria da justiça distributiva de John Rawls passa por dar a cada um aquilo que é seu, agir com equidade e respeito, e isto leva a uma aplicação prática a garantir direitos e necessidades dos outros sejam respeitados. Estes são os princípios fundantes aqui desta oficina e, como já perceberam, ela está em conflito direto com uma oficina que hoje está muito em voga, que é a oficina do Grêmio, e com uma visão das empresas em termos de coletivos e de tecnologias que superam já esses coletivos, portanto vamos além da clínica, em que temos realmente aqui uma nova forma de agremiação, que é a agremiação pelo algoritmo. Isso é tremendamente assustador, a forma como essas bolhas estão a ser formadas. Teoria da responsabilidade social e serviço, Greenleaf, liderar é servir, este é um aspecto também absolutamente essencial, servir responsável significa impactar positivamente a sociedade e agir com ética em todas as relações. Depois a teoria da empatia, que tem a ver com Daniel Goleman, presença que acolhe, protege e cria vínculos, e portanto aqui também compreender e apoiar emocionalmente o outro, fortalecendo os laços humanos e promovendo a cooperação. Este é um segundo aspecto que também, aliás, um terceiro aspecto que está aqui também presente e que devemos ter em conta, e que eu tenho estado aqui sempre a falar constantemente daquilo que é a inteligência emocional e dessa capacidade que temos que ter de saber estar com segurança suficiente sobre o nosso próprio valor na presença dos outros e criar vínculos com significado tem a ver com isso, promovendo a cooperação, exatamente porque nós próprios sabemos ser autónomos e não depender de ninguém, estarmos nesse aspecto livres de vícios e dependências relativamente ao outro e relativamente a nós próprios. Muitas vezes esses vícios e dependências não vêm diretamente do outro, vêm essencialmente da nossa própria incapacidade de gerar amor próprio e autonomia a partir do vínculo connosco mesmos. Exercício que agora vou aplicar é um exercício prático, tem a ver qual é que é a minha missão, e aqui a ideia é refletir sobre o que é que eu faço aqui, não é? Aquela pergunta que nós tantas vezes questionamos, não é? Quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Qual é o meu papel? Como é que eu posso servir e com que propósito? E quais valores guiam as minhas ações? Ou seja, se eu partir destas três perguntas, o que é que eu faço aqui? Como é que eu posso servir com propósito? E quais os valores que guiam as minhas ações? Eu já terei aqui uma boa base para iniciar um aprofundamento sobre mim mesmo acerca daquilo que são as minhas visões, objetivos e realidades. Depois fazer um registro dessas reflexões por escrito e basicamente trabalhar a partir desta mesma visão, desta mesma base, para chegarem, digamos, a patamares superiores de reflexão acerca de missão e de serviço. Porque sem vocês investigarem a vossa própria natureza e psique, dificilmente vocês obterão, digamos, o vosso rumo e o vosso objetivo. Às vezes é tão simples como parar e questionarem-se a vocês mesmos. O exercício 2 já tem a ver com liderança servidora e justiça, e aqui tem a ver fundamentalmente com práticas, enquanto no primeiro passo ou no primeiro exercício estávamos a questionar-nos para, no fundo, aprofundar um autoconhecimento que nos permitisse ter respostas e pistas para depois a seguir construir sobre isso. Aqui nós já sabemos perfeitamente qual é que é o nosso objetivo e para onde é que queremos ir. Então, sabendo qual é o nosso objetivo, para onde é que queremos ir e qual é que é a nossa missão de vida, como é que nós podemos ter uma liderança servidora e ao mesmo tempo sermos discernidores, atuarmos com justiça e com equilíbrio. E para isso temos que fazer práticas diárias do quê? De justiça distributiva no dia-a-dia,
sermos capazes de perceber o que é de cada quem e dividir e ser capaz de fazer escolhas e opções, atitudes de serviço e liderança sem esperar retorno, e aqui devemos fazê-lo como, não é? A pergunta é como. Exemplo, ajuda alguém com generosidade e ética, ou seja, não fica apenas no papel de observador, toma a iniciativa e ajuda alguém. Exercício 3 tem a ver com empatia e presença protetora. E aqui estamos perante mais um elemento. O foco, o objetivo, o caminho, depois aquilo que é a criação de um espaço de solidariedade e de fraternidade efetiva, e agora aquilo que deve ser uma empatia e presença protetora. Já não é apenas servir, é através do serviço acolher e aceitar o outro. Pensa em alguém que precise de apoio, e esse aspecto é o primeiro passo. Usa a presença para acolher, demonstra empatia com escuta ativa, ok? Usa a presença para acolher e demonstra empatia com escuta ativa, e realiza um gesto de cuidado hoje mesmo. Ou seja, todos os dias e de uma forma paulatina, vá criando situações em que encontra um espaço para realizar gestos cuidadores e ao mesmo tempo estar presente na vida de alguém. Ok? Esse aspecto é aqui também muito relevante e importante. Passamos finalmente então para a conclusão, que tem a ver com o registro das suas experiências, ou seja, todas estas experiências, sejam experiências efetivamente de autoconhecimento e de percepção de missão, sejam de ir ao encontro do outro e realizar serviço em relação ao outro, sejam em conhecimento do outro através da empatia, que vos permite ir mais longe, não só no vosso autoconhecimento, mas no conhecimento dos outros. Praticando estas rotinas por 90 dias, 15 dias de reflexão e 15 dias de serviço prático, 15 dias de empatia ativa e uma repetição por mais uma vez, faça isto de forma paulatina, incorporando a vibração e criando hábitos constantes de transformação. Basicamente era isto que eu tinha para vocês na 17ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.